Imagina o seguinte, tá? Nós temos, por exemplo, 5 Copas do Mundo. O Brasil tem 5 Copas do Mundo. Imagina que desde que tem a seleção brasileira, acontecesse como acontece, por exemplo, para filmes. Imagina que só fossem para a seleção os jogadores que fossem de esquerda. Aí imagina que o Pelé fosse de direita Essa e o analogia Garrincha... que eu faço com a ciência, com o futebol. Tem 5 Copas do Mundo e nenhum prêmio Nobel. Porque eles costumam reclamar, não tem verba para... Não é uma questão de verba. Se você Sim. coloca verba nas mãos de pessoas que não sabem administrar aquilo adequadamente, como aconteceu com o CBPF, porque o CBPF começou na frente do INPA, 3 anos antes do INPA, começou com mais recursos, o INPA ficava numa salinha emprestada do CBPF. O CBPF... e outra coisa, quando eles criaram o CBPF, foi um militar, eu não me recordo agora o nome dele, que cedeu, ele doou a sala e sumiram com o nome dele. Se você pesquisa na Wikipedia, nem falam do nome dele, que ele doou a sala para o CBPF, ele teve uma participação fundamental na criação do CNPq e cortaram o nome do cara da história. Não aparece mais, no lugar, exceto no próprio site do CBPF, mas em outras fontes não falam dele, apagaram o nome do cara dele. E ele, se não fosse pela parte... Porque ele, quando solicitaram, falaram que precisavam de uma sala para começar e tal, ele cedeu um prédio inteiro, né? E ele cedeu isso sem custo nenhum, deu praticamente, não deu, ele emprestou, mas assim, sem custo, e ficou durante muito tempo ocupando aquele espaço, e se não fosse pela intervenção dele de disponibilizar esse espaço, levaria uns 3 ou 4 anos. Começou no dia seguinte, eles apresentaram o projeto, no dia seguinte começou a atuar já o CBPF, pela colaboração desse militar, né? E cortaram simplesmente pelo fato de ele ser militar, não é conveniente para eles que coloque que ele teve uma participação importante, fundamental, no desenvolvimento da ciência no país, que nem tem muita coisa de ciência, mas o pouco que tem, em grande parte, é devido à participação. Depois até vou mandar o nome, se puder colocar depois no texto, porque acho que é injusto que não seja citado o nome dele, já que ninguém cita, eu deveria me lembrar, mas... No começo a gente estava falando do Lattes, que você ia falar sobre... O Lattes, o que estava falando que entrou no Lattes? Não, Não me lembro. você estava falando do Lattes, ó como que os assuntos... Não, vão é aqui. que eu como que entrou comentei no só para Lattes? falar para as pessoas que às vezes o pessoal ouve falar nesse Lattes e não sabe o que é. Lattes é um cientista, um pesquisador, e hoje todo mundo que é pesquisador ou cientista, se você procurar o meu nome lá, vai encontrar lá, todo mundo que trabalha com ciência, com pesquisa, ou, entre aspas, obrigatoriamente precisa ter um currículo Lattes. Então esse cara ficou muito famoso. Hoje existe a plataforma Lattes. Sim, Todo sim. mundo é cadastrado na plataforma Lattes por causa do Lattes. Sim, sim. Então o Lattes, ele foi o cara que, como ele foi o brasileiro que foi indicado para o prêmio Nobel, ele ganhou muita projeção no Brasil, só para explicar para as pessoas. É que eu só perdi o que ele ia falar sobre o Lattes. O que que... então, Não. sobre... pois Não, é. mas tá bom, a gente tem né? muita coisa para Vamos, falar. vamos concluir alguma coisa? Não sei. Não, tá a gente ótimo, passou por Mike. vários e não concluiu quase nada. Foi só... Não, mas é assim, quando tem 4 gênios juntos, as coisas caminham para lados que a gente nem imagina, né? Hindenburg, você atua aí em várias áreas aí, a gente já... Desde xadrez, né? Que você tem um recorde um mundial, recorde mundial no Book. Guinness Book, né? É porque você também não jogou comigo e principalmente você não jogou dama com o Wagner na nem praça, grife. né? E nem Nem palitinho comigo, porque eu É. sou bom no E aí palitinho. tem essas coisas, então, né? Então a gente tá aqui para refutar muita coisa do seu QI hoje, né? Já começou pelo Corinthians aí, então já... Você veio aqui isso. pra gente baixar seu QI. E vai ser essa do hoje. Corinthians já perdi mesmo. Eu tentei escapar, Você que eu não gosto de poderia futebol. até mas usar não- esse não momento consegui. de descontração para você fazer aquela pergunta lá, cara, Boa, importante. boa. É a esposa do... A Tamara já do saiu Guga, pra- Ela Saiu. saiu, mas eu queria fazer com ela aqui. Quer que traga ela de volta? Deixa quando ela voltar. Então tá Vou bom. fazer quando ela voltar. Então vamos voltar nas suas áreas de atuação, de estudo aí. Vamos falar sobre imortalidade, porque eu tô chegando numa idade aí que eu quero me perpetuar um pouco mais. Ou a aí. mortalidade. Na verdade não se acha nenhum dos dois, né? O imortal seria aquele que pode ser destruído, mas ele não morre espontaneamente, né? Uhum. E imortal é o que não é indestrutível, né? Imortal seria mais um sinônimo de indestrutível. Não é exatamente nenhum dos dois, porque pode ser preservada a consciência backupeada num dispositivo de armazenamento, tipo equivalente a um HD, a um SSD, e restaurada numa outra estrutura semelhante ou uma Mas aí réplica deixa do eu já original. fazer uma pausa aí. E aí tem a questão da identidade. Você vai falar da Se identidade. você se copia a sua consciência e coloca em outro lugar e te mata, você continua existindo? Então, pois é. A pessoa que você é nesse instante, no instante seguinte, você não é exatamente igual. Já mudaram várias células do seu corpo. A cada instante você está continuamente... Aí tem outra questão do instante. O instante você vai discretizar em tempos de Planck, Se for o se é seu... discreto ou se é sim. contínuo o fluxo de tempo, mas Mas aí também é independente. independente. Isso. O fato é que a gente está, talvez não continuamente, mas mesmo que seja discretamente, a gente está mudando
com muita frequência. Você muda, mas é você. Então, qual o eu critério de para hoje não é determinar o se eu nós de amanhã, continuamos né? sendo nós mesmos? Não é muito simples determinar Porque isso. quando eu faço um arquivo no Word, por exemplo, e tô atualizando ele o tempo todo... Legalmente, nós somos a mesma pessoa. Legalmente, a gente continua sendo a mesma concordo, pessoa. CPF, né? Mas, se for fazer uma análise mais profunda, mais filosófica, a pessoa, vamos supor, uma pessoa que sofre um traumatismo craniano grave e passa a pensar de uma maneira diferente, passa a ter muda Sofre até um o ponto de reset, vista né? dela em relação ao mundo. Ela continua sendo a mesma pessoa, porque ela mudou. Você tem um irmão gêmeo, por exemplo, tem um irmão gêmeo e você sofre um trauma grave mental, neurológico. E o seu irmão não. O seu irmão vai ficar mais parecido com você próprio, como você era antes, do que você com você próprio antes do trauma. Mas Sim, mas não é você. legalmente não é, mas quais são os critérios para determinar a identidade? Não é simples. Quando eles falam, por exemplo, em teletransporte, né, de tunelamento quântico, Sim, sim. a pessoa que vai aparecer do outro lado não seria, assim, se fosse possível Se com isso um organismo... existisse, tá? se fosse isso possível. existisse. No Imagina Star que eu Trek, vou, pega o Star vou Trek. usar o entrelaçamento quântico, por exemplo, pra eu destruir todos os seus átomos e fazer eles aparecerem em outro lugar. Reconstruir. Vai ter você lá. Você passaria por esse processo? Então, pois é, aquilo que foi reconstruído continua sendo a pessoa? Pra mim, com certeza, não. É difícil de... Entendeu? Então, Eu concordo com você na questão legal. Na questão legal. E para as outras pessoas, para sua família e tal, é você. Mas eu desapareci, eu fui morto. O que você tá fazendo é criando uma cópia, é o que o Rick and Morty faz. então, porque pode ser que isso esteja acontecendo com a gente o tempo todo, no fim das contas. Só que acontece tão rapidamente que a gente não percebe, a gente não sente. Não é feito de uma forma... Não, assim... A gente não interpreta dessa Mas maneira, é o mas é exemplo que eu possível ia dar que do seja... arquivo do Word. Se eu faço um arquivo do Word, e aí eu vou alterando ele o tempo todo, tá? Vou alterando o tempo todo. Eu tô mudando aquele arquivo o tempo todo, mas é o arquivo original. A partir do momento que eu fiz uma cópia dele, por mais que eu continue mudando aquele arquivo original, A questão é se cópia as não é pessoas o são original. fungíveis ou se elas são infungíveis. Nesse caso, seria a infungibilidade das pessoas, né? Porque ainda mais se a gente considerar a questão... Nem tô considerando isso. Se a gente considerar a questão de alma, aí acabou. Aí já não tem mais discussão, você Então, matou a pessoa. O que é alma? A alma pode ser justamente aquele conjunto de dados que é armazenado no dispositivo e você restaura o indivíduo com a mesma alma. Sim. Então depende de como você interpreta isso exatamente, porque no fim das Essa eu contas... gostei. Porque... Mas é que tá, mas você não respondeu a pergunta. Se fosse possível isso, eu desmaterializar você e rematerializar, só que eu não vou rematerializar você a partir dos seus próprios átomos, serão outros átomos. Né? Que não- Você então, porque os passaria por átomos- esse processo? Então, 2 átomos de hidrogênio, supostamente, pelo que a gente conhece até hoje, 2 partículas elementares supostamente são idênticas. Não tem 2 elétrons são exatamente iguais. Eles não têm diferença de uma diferença estatística um pouquinho maior, uma carga um pouquinho mais intensa. Eles É são, a quantidade e a posição que determina o... no nosso modelo atual, né, de física de partículas, Você viu? Foi inteligente. Dois- Agora, você nem viu o tempão aí, ó. Mas ele não concorda. 2 não, partículas são não, idênticas, calma né? aí. Se você reconstrói com outros átomos, embora você tenha diferenças locais pela deformação do espaço-tempo da localidade, que não vai ser exatamente igual em outro local. Então isso vai interferir, por exemplo, um átomo de hidrogênio num campo gravitacional intenso, ele não vai ter exatamente o mesmo comportamento num campo menos intenso, embora Sim, sem dúvida. ambos sejam as mesmas partículas, etc. Mas se Mas, você... grosso modo, a mesma quantidade e a mesma posição traria o mesmo eu. Sim, se você tem o mesmo ambiente aproximado, você tem uma similaridade praticamente indistinta, né? Aí cairia, por exemplo, no caso do teste de Turing, se você consegue distinguir uma pessoa de uma máquina, só que nesse caso não, se você consegue distinguir uma pessoa dela própria, né? Quanto ela seria semelhante a ela própria para garantir que ela seja mesmo. Só que a pergunta que você fez, se eu me Você submeteria, passaria, se eu aceitaria ser tá fugindo. aniquilado aqui, Porque eu nem a pau. não é que eu tô fugindo, não, eu tô tentando responder, mas é que não é uma coisa simples, Eu né? passaria dependendo da altura que eu tivesse da minha vida, né? Essa aniquilação 120 envolveria anos. dor? Essa aniquilação É, envolveria sabe. dor? Qual o risco da reconstrução gerar... Porque quando você tem, por Não, exemplo, uma risco transmissão... zero, porque é independente disso. Risco zero no mundo real não existe. Não, né? sim, Assim, sem dúvida. Mas vamos jogar, risco zero. Vamos supor que você vai ser restaurado exatamente do mesmo o jeito. risco seria semelhante ao que teria de eu continuar meu fluxo normal de vida e que eu vou... Sim, Posso também sim, acontecer que caia um isso. raio, que eu Vamos tenho uma colocar aqui, mudança teoricamente, substancial. risco sim, não existe na semelhante. prática, mas risco zero. Eu não sei se eu... O que eu ganharia com esse teletransporte? Qual seria a finalidade Ir desse... daqui pra Marte. Você assim, viajar rapidamente. Sair Eu daqui não, pra sei se Lua. eu não sei se eu gostaria de... Marte é pior que o deserto do Não, Saara. mas Marte é pior que a a gente tá dando Antártida. um Assim, eu não sei exemplo- se eu gostaria de ir pra Marte. Não, a gente tá dando um exemplo, mas poderia ser num lugar, sair do ponto que você tá e ir para um lugar que você queria muito e que fosse transportes convencionais
fosse É, eu difícil. acho que não seria. O principal fator seria quais danos eu posso sofrer nesse processo, Não, mas quais dentro, sequelas dentro podem. da... Dentro Não da, teria, o zero, risco, só, o risco zero. só para ver se você Eu acho que se como tivesse pessoa, necessidade de viajar e teria o medo tivesse, de perder o seu eu. se não fosse Seria mais desfrutar ou Não é uma. que menos você isso? vai perder o seu eu. É que eu poderia fazer essa viagem destruindo o original ou não destruindo. Se você não destrói, concorda que vai ter dois de você? Simultaneamente, eu acho que não. Um vai ser destruído e depois passa a existir o outro. Mas eu em tese, eu não Simultaneamente não preciso ficam. destruir o original. Se eu posso construir outro, Você pega as informações que estão Isso. lá e você eu não usa preciso pra destruir o reconstruir. original. Não precisa. Assim Com- como num clone. Isso, então concorda. Mas aí é diferente. Só que no clone. No clone, No caso do. explicitamente você tem duas entidades. Isso. Né? Nesse caso, eu tô pegando todos os átomos, com todas as posições dos elétrons e das É partículas uma réplica quânticas. muito mais exata do Uma que o clone. réplica. Vamos colocar aqui no teórico, pelo amor de Deus. Uma réplica exata. Ele é você. Mas é que tá, você entende que é um você que não é você? Tanto que vão existir dois. É uma questão meio semântica agora, tá entrando meio que num jogo de palavras. A parte Não, mas é que tá, não é semântico, não, é totalmente físico. porque esse é você que não é você, você tá usando você, uma palavra, tá usando Sim. o é, que é outra palavra, que tem um significado, assim, ou é ou não é, assim, não tem muitas opções Então, aí. mas é que tá. Imagina o seguinte: É ou não é? se eu pegar. Dá uma moeda, ela não é. Quer Se colocar eu meu pe- óculos amarelo? Se eu pegar e construir outra pessoa dessa forma, pra quem não entendeu em casa, existe uma tecnologia teórica porque o que seria, o que nós somos, né? Nós somos um conjunto de átomos e eu sou do jeito que eu sou, porque cada átomo do meu corpo, ele tá numa posição exata, com a eletrosfera, com os elétrons numa posição, lá, lógico que eles estão em movimento, todas as partículas quânticas. Em tese, se eu fizesse uma cópia de todas as partículas, uma cópia exata minha, seria outra pessoa exatamente igual a mim. Que ele teria toda a minha consciência, ele teria a lembrança de todos os meus feitos, sem nunca ter passado por ele. Ele nunca passou por nenhuma dessas ações, das situações que eu passei. E nem precisaria, né? Porque ele Ele tem os iria dados, herdar tudo tipo, você isso. pega um HD, Ele seria um outro você. Por isso que eu tô falando, Sim. é você, é um outro você. Se esse você primordial fosse destruído e e ninguém ele soubesse... acreditaria que essas lembranças são dele. Exatamente. Ele não acreditaria. Então, ele não então, saberia já que você que usou ele- esse Aham. termo,